Chegamos ao dia com a maior quantidade de jogos de futebol na semana. Não tem muitos outros dias que possam superar um sábado de futebol. Às vezes o domingo, às vezes, né? E nesse dia lotado de jogos, a nossa principal função é saber selecionar, analisar as oportunidades e, óbvio, pisar em ovos em relação às pegadinhas que eu sempre falo para vocês. Eu não acho que nesse sábado, por exemplo, aqui na nossa frente tem o Arsenal e Bournemouth, eu não acho que a Premier League já vai ter o seu caminho final nessa rodada. A gente vai precisar da penúltima rodada, principalmente do Arsenal, porque o City ainda tem um jogo atrasado, para termos ali uma resposta, né? Porque o Arsenal enfrenta um adversário acessível, o City enfrenta um adversário acessível. Não me parece que será nessa rodada, mas tudo pode acontecer, né? O futebol é maluco, a gente já viu várias coisas acontecendo. Nesse sábado, então, temos a disputa, ainda na Premier League, entre Arsenal e City, as duas equipes enfrentando adversários mais acessíveis. Temos o Real Madrid, que caminha em direção ao título. Se eu não me engano, se o Real Madrid vencer esse jogo e o Barcelona não, o Real Madrid já vai ser campeão, né? Que ele vai abrir aqui uma quantidade bem grande. Nesse momento, existem 11 pontos separando as duas equipes. Em caso de vitória, 14. O Barcelona talvez até empatando, né? Até empatando, talvez o Real Madrid já vai ser. E será campeão de qualquer maneira, né? O Real Madrid que joga depois contra o Bayern, se não me falha a memória, na quarta-feira, jogo da volta da Liga dos Campeões. Temos também na Alemanha alguns confrontos bem decisivos em relação a rebaixamento. A situação ali está crítica, se eu não me engano, mas são 4 equipes envolvidas na última vaga de playoff. Pode ser situação interessante para a gente trabalhar a favor de desespero de gols. Na Itália, 2 equipes favoritas, uma já tranquila com o título na mão, enfrenta o Sassuolo. Aí eu não sei se a Inter terá piedade do Sassuolo ou se vai para cima para acabar de vez com o sonho do Sassuolo em escapar do rebaixamento. Sassuolo que segue sem o Domenico Berardi, seu principal jogador, lesionado. E a Lazio que enfrenta o Monza fora de casa. O Sporting também caminha a passos largos em direção ao título, né? Mesmo o Benfica vencendo, é muito difícil. Só se o Sport quiser se complicar, parece que é uma situação também já bem encaminhada. Enfim, temos várias coisas para conversar, além, obviamente, do nosso querido Campeonato Brasileiro. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário de trabalho por aqui. O nosso planejamento de sábado é um pouquinho mais alongado, não tem jeito, em vários jogos. Te convido a se inscrever nesse canal, ativar as notificações e, obviamente, voltar aqui todos os dias para fazer esse planejamento junto comigo. É meu, é seu, é nosso. Tá? Espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento de trabalho, de apostas, de trade, seja como você quer chamar, para esse sábado, dia 4 de maio. Vamos começar com o Arsenal e Bournemouth. Acho que é o primeiro jogo do dia aqui pra gente dar uma olhada. Tem também jogos da Bundesliga, mas eu vou comentar os jogos da Bundesliga 2 nos jogos extras, porque essas equipes que jogam às 8, elas não brigam por mais nada em relação a subir. Algumas equipes aqui ainda têm uma preocupação com o rebaixamento, mas são poucas, né? O Osnabrück já tem 25 pontos. Já tem não, né? Só tem 25 pontos. É muito difícil pensar num Osnabrück escapando. Temos que ficar de olho nessas últimas rodadas no Nuremberg, no Wiesbaden, no Hansa Rostock, no Kaiserslautern, o próprio Braunschweig também, que é o jogo desse dia contra o Greuther Fürth. Essas são as equipes que a gente tem que ficar de olho. Então, ó, Hansa Rostock, Greuther Fürth, são essas equipes. O Schalke já melhorou um pouquinho a sua pontuação, acho muito difícil que seja rebaixado, mas a gente vai falar isso na parte extra. Vamos para Arsenal e Bournemouth. Primeiro, preço, né? Vamos ao nosso mantra. Primeiro, vamos escadinha. Primeiro, preço. O que o mercado espera com uma cotação de 1,20? Para você, primeiramente, que é um punter, não é um jogo interessante para você, a não ser que você trabalhe mercados mais exóticos. Theo, o que é mercado exótico? Quando eu falo exótico, é que para a grande massa que não tenta apostar de maneira profissional, que aposta de maneira recreativa, não utiliza, né? Então, handicaps asiáticos, desde que seja bem precificado, porque na Premier League o que as casas de apostas têm de informação não está escrito no gibi, então é muito difícil bater linha de casa de aposta na Premier League. Então, handicaps asiáticos. Para você que trabalha mercados mais exóticos no HT, possíveis goleadas. Aí, para você que é um punter, esse jogo pode ser interessante. Agora, você que faz bilhete, dupla, fica pegando essas cotações de 1,20 esmagadas do Arsenal, não sou eu que vou te encorajar. Também não vou te desencorajar. Faz o que você quiser. Se você é um trader assim como eu, o que essa cotação... Aí já abre um leque de trabalho, né? O que essa cotação passa de informação pra gente? O mercado espera um massacre, um domínio e uma vitória tranquila do Arsenal. Essa é a expectativa do mercado. Se no primeiro tempo, que é onde o fator tempo não influencia tanto,
na movimentação do preço. O Arsenal conseguir entregar para o mercado essa expectativa como forma de realidade, essa cotação ela vai se movimentar de maneira lateralizada. Para você que é um trader, você vai aproveitar essa lateralização, essa estabilidade do preço com o peso do dinheiro para poder se posicionar a favor do favorito, para pegar um gol a favor. O gol vai acontecer a seu favor? Não sabemos. O gol é um bônus, né? Temos que estar a favor de uma boa posição. Agora, uma boa posição, ela não é fundada no peso da camisa, na necessidade de vitória. O must win. Muitos times que perdem entram para ganhar. Muitas equipes que precisam pontuar, entram para pontuar, mas não necessariamente conseguem. Precisar de alguma coisa quer dizer muita coisa. Bem que o Arsenal vai vir com uma gana danada, mas eu não te aconselho vir aqui de olho fechado e acreditar que o must win, que é a necessidade da vitória, vai te dar dinheiro. Se você está vendo um Arsenal com dificuldade, deixando o Bournemouth contra-atacar o tempo todo, não vai ter must-win que segure o mercado. Ele vai começar a disparar e aí, trabalhando em metodologias com cotações esmagadas como essa daí, de 1,20, 1,25, você não pode se dar o direito de ficar tomando correção do mercado o tempo todo. Se você não faz ideia do que eu estou falando, você vai clicar aqui embaixo e vai acessar o meu curso para aprender mais sobre trade, se essa for, obviamente, a sua vontade. E trade se faz em uma bolsa esportiva. A maior do mundo é a Betfair, é minha parceira. O link para você conferir esse bônus que está rodando há algum tempo já, mas eu não sei até quando vai, né? De reembolso. O link está aqui também. O William deixa o vídeo anexado aí para vocês. Não tem pegadinha, não tem rollover, tá? Mas você tem que cumprir a regra para você ser reembolsado. Vamos ao nosso poderio de necessidade agora. Já falamos de preço, vamos ao segunda escadinha, que é necessidade. Agora sim o must-win entra em conta, só para a gente entender principalmente o lado da zebra. O Arsenal não pode pensar em vacilar nas próximas rodadas. Próximos jogos, Bournemouth, United e termina em casa contra o Everton. O City ainda faz mais um jogo contra o Tottenham. Detalhe, o jogo mais importante e mais difícil é contra o United. Porém, não adianta nada se não vencer o Bournemouth. Então é um jogo, obviamente, extremamente importante. Do lado do Bournemouth, acho muito difícil o Bournemouth brigar por essa vaga aqui na Conference League com o United. Muito difícil, tá? Até porque o Bournemouth das equipes aqui de cima é a única, juntamente com o Wolves, mas o Wolves está mais para baixo, que tem 35 jogos. Então, a necessidade é do Arsenal. O Bournemouth só tá mesmo de coadjuvante. Se sobrar um pontinho aqui, tá excelente. Realmente, se vencer o Arsenal, vai chocar muita gente. Como chegam as duas equipes? Vamos lá. O Bournemouth fez 2 jogos recentes, venceu o Brighton e o Wolverhampton fora. Quando pegou equipes mais fortes, fora de casa, Aston Villa, quem mais? Não teve mais adversário, né? Pelo menos aqui para baixo não teve tantos adversários fortes, mas empatou com o United. O United essa temporada não dá para considerar tão forte assim. Mas o último jogo contra uma equipe aqui dentro das 6 primeiras posições, perdeu para o Aston Villa. O Arsenal vem de um cacete para cima do Chelsea, 3-2 contra o seu maior rival Tottenham, 2-0 contra o Wolverhampton, uma eliminação na Liga dos Campeões para o Bayern de Munique. Dentro de casa, utilizando nosso PDF de apoio, se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só se tornar membro do canal clicando aí embaixo. O Arsenal perdeu 2 partidas recentes, se eu não me engano, aquela lá do início ali foi contra o West Ham, tá? 2-0, e também o mesmo placar 2-0 contra o Aston Villa. De resto, um Arsenal muito sólido, inclusive essa última vitória de goleada contra o Chelsea. O Bournemouth, 2 vitórias fora, né? Nos últimos 8 jogos apenas. Porém, primeiro critério de preocupação. Lembrando, eu não estou aqui para olhar um time de 1,20 e ficar só analisando o Arsenal. A gente está careca de saber as qualidades do Arsenal. Eu estou aqui para entender como e por onde o Bournemouth pode inventar de complicar a vida desse time. Primeira coisa, primeira a marcar na partida, o Bournemouth chega a 65% das vezes fora de casa. Isso daqui, meus amigos, se isso daqui não é uma equipe chata de se enfrentar, eu não sei o que é. Porque isso daqui mostra que é uma equipe que falha pouco em marcar fora de casa e que, por mais que tome gol com frequência, sai na frente com frequência, tanto quanto o Arsenal. Então é um jogo perigoso. Já é um jogo perigoso por si só. Vamos ver se o Arsenal vai conseguir descomplicar isso. O Arsenal marca quase o dobro de gols e sofre praticamente metade. Então, praticamente não, mais da metade. O Arsenal precisa de 3 finalizações no alvo para marcar um gol. O Bournemouth não precisa de tantas finalizações a mais. É um time que finaliza menos, óbvio, mas não precisa de tanto a mais. O primeiro tempo do Arsenal é mais agressivo e mais sólido na defesa. O Bournemouth, por sua vez, é agressivo, mas toma bastante gol. É um time kamikaze. No segundo tempo, o Arsenal tem o seu melhor momento ofensivo, sofre um pouquinho mais de gol, mas tem muito mais vitórias. E o time do Bournemouth tem o seu pior momento defensivo e marca mais gols do que no primeiro tempo. Então perceba que, mesmo nos momentos ruins defensivamente, o Bournemouth é uma equipe de qualidade
ofensiva. Isso, obviamente, apresenta um risco de tomar algum gol contra a posição. São duas equipes excelentes na bola aérea, o Arsenal principalmente, mas o Bournemouth não utiliza tanto da finalização de fora da área e toma bastante gol de cabeça. Então, por acaso, se a gente encontrar um Bournemouth muito bem fechado, com bloco reduzido, ou se a gente encontrar um Bournemouth na frente do placar e aí sim com bloco reduzido por conta disso, podemos ficar de olho nessa possível recuperação do Arsenal via bola aérea. São duas equipes que apresentam bons números de over 2,5. O Arsenal marca a maioria dos seus gols fora de casa, geralmente é no final do primeiro tempo, mas em casa é no início do jogo e no final da partida, vai aumentando conforme o segundo tempo começa e sofre com mais frequência nos últimos minutos de jogo. O Bournemouth distribui muito bem os seus gols marcados e os gols sofridos também são no final do jogo. O Bournemouth não costuma ter tanta posse de bola fora de casa, também acho que o Arsenal não vai permitir isso para o Bournemouth, então o Arsenal deve dominar ali as situações de escanteio. O Bournemouth tem uma média de cartões amarelos maior do que a do Arsenal e isso só vai mudar se o Arsenal tiver provavelmente ali atrás do placar e tendo que sofrer com os contra-ataques do Bournemouth, né? De resto, o Bournemouth deve ter um pouco mais de situações de amarelo, né? Os principais jogadores a gente já conhece, Bukayo Saka, que tem que jogar, né? Trossard, Bukayo Saka, o Odegaard tem jogado muita bola. O Odegaard tem encontrado vários passes de grandes oportunidades, de grandes chances, né? O Kai Havertz cresceu na hora certa nesse final. E na minha opinião, o Declan Rice é um jogador chave para esse jogo, porque ele chega para finalização de fora da área e também é um excelente cabeceador. Do lado do Bournemouth, o Dominic Solanke é um dos principais jogadores da equipe. Não na questão de assistência, mas de gols. Acho que dá para ficar de olho nesse cara para finalização também, se você gosta desse tipo de mercado. De novo, se você é um trader por aqui, é um jogo para você cumprir a cartilha, não inventar moda, desde que a gente tenha um Arsenal com muito padrão de superioridade para buscar essa estabilidade do preço. Se você é um punter e não trabalha de maneira precificando, de maneira profissional, quando eu falo profissional, não estou desmerecendo ninguém, tá? Estou só falando, se você precifica, trabalha em mercados mais profissionais, como é o caso dos handicaps e tudo mais, eu acredito que você, com uma boa precificação, ainda assim vai ter dificuldade de achar valor nesse jogo com essa cotação. Se você não trabalha dessa maneira, não sou eu que vou te desencorajar também a trabalhar ou a apostar, mas toma um pouco de cuidado, né? O Arsenal deve vencer a partida, muito provavelmente, até com uma determinada facilidade, mas esse tipo de cotação, sinceramente, para você que só trabalha multiplicando vários favoritos, eu não acho interessante. Dificilmente você vai ter lucro no longo prazo, mas o longo prazo geralmente ele é um pouquinho mais longo e aí as pessoas não costumam acreditar, não tem problema. Segundo jogo do dia, 11h15, mais ou menos o mesmo padrão aqui de Arsenal e Bournemouth, né? O Cádiz, que hoje ocupa aqui a parte de baixo da tabela, numa situação um pouco mais desesperadora. Ainda existe a oportunidade de escapar do rebaixamento, mas vai ter que jogar muito nessas últimas rodadas. Deixa eu dar uma olhada nos próximos adversários aqui do Cádiz. Cádiz, né? Se diz Cádiz, mas é muito difícil de falar. Getafe, Sevilha e Las Palmas. Getafe está aqui no meio da tabela. Sevilha também já não tem chance de queda. Las Palmas é um time chato de se enfrentar, mas também está no meio da tabela. É possível, mas é muito difícil. E o que a gente tem que acrescentar nessa análise de hoje? O Real Madrid tem o jogo da volta contra o Bayern de Munique no dia 8, mas tem alguns dias de descanso e obviamente não deve poupar tantos jogadores, porque é provavelmente o jogo do título, né? Só para assegurar o título aqui. Praticamente já é do Real, mas é mais para assegurar. O Real tem a oportunidade sim de mesclar alguns jogadores. O Arda Güler, por exemplo, que jogou contra a Real Sociedad, um excelente jogador que sofreu com algumas lesões no início, jogador jovem, mas pode ter mais oportunidade nessa época final da temporada. Mas eu ainda acho que talvez as peças principais do Real Madrid devam jogar. A não sei que Vini Júnior seja poupado, que Kroos seja poupado. É possível, tá? É possível. Mas ainda assim não tira o favoritismo do Real Madrid. E aí acrescenta-se nessa análise o fator necessidade do Cádiz. Talvez a gente veja um Cádiz muito mais focado em pontuar, porque focar em vencer o Real Madrid seria um pouco kamikaze demais. E nessa questão de pontuar, o Real Madrid vai ter que propor jogo contra uma defesa fechada. Se por acaso o Real conseguir encontrar o seu gol rápido, aí é que entra a diferença em relação ao Bournemouth, né? O Cádiz, ele já vai estar perdendo o jogo. Então, muito provavelmente, ele vai partir para cima, abrindo espaço para o Real Madrid ter mais oportunidade de ampliar. Então, é um jogo que a gente pode ficar de olho nesse critério, tá? O Real Madrid em casa é um time muito sólido, muito forte. Vou passar rapidamente aqui, ó. Quase 70% dos jogos ele sai na frente.
Perceba que diferente do Bournemouth, o Cádiz não é um time com tanta iniciativa, não vence fora de casa há muito tempo, né? Se eu não me engano, o Cádiz nesse campeonato como visitante venceu nenhuma. Rapaz, olha aqui, não vai ser dessa vez, ou vai? Não sabemos, né? Não sabemos. O Almeria não tinha vencido também, se eu não me engano, a vitória do Almeria, não sei se foi contra o Atlético de Madrid, foi uma coisa que surpreendeu muita gente também. Mas Cádiz, Almeria e Granada, junto com o Mallorca, olha, em relação a ser ruim fora de casa, tiraram nota 10. Vamos voltar para lá. Cádiz nunca venceu fora, vai ser contra o líder? Vamos ver, né? Tomou gol em quase todos os jogos, não conseguiu chegar nem a 10 gols marcados, tem uma média horrorosa de gols marcados. O Real Madrid, muitos gols marcados em casa, pouquíssimos gols sofridos. O Cádiz precisa de 7,38 finalizações no alvo para marcar um gol. Porém, a média de finalizações no alvo do Cádiz por jogo fora de casa é 3,69. A conta não fecha. É por isso que ele não marca gol. A conta não fecha. Ele precisa jogar 2 jogos para tentar marcar um gol. Mais ou menos por aí, entendeu? O Real Madrid precisa de 3,28 finalizações no alvo e costuma dar em média 8,19 por jogo. É por isso que a gente vê o Real Madrid, obviamente, marcando mais gols. O primeiro tempo do Cádiz é até um pouquinho mais agressivo, com 5 gols, mas toma mais gols do que marca. O Real Madrid não é tão acelerado na parte ofensiva no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Real Madrid passa o carro. O Real também utiliza bastante a bola aérea. Esse pode ser um caminho para o Real Madrid em cima de uma defesa bem fechadinha. Jogos do Cádiz não tem um grande padrão de over 2,5 fora de casa. Por quê? O Cádiz não toma tantos gols assim. Perceba que ele tomou uma média de 1,69. Não é porque ele está lá embaixo na tabela que ele fica tomando goleada o tempo todo. Atenção, tá? Atenção você da goleada, assanhadinho, cuidado, tá? Mas pode acontecer. Mas não é costume ter tantos gols aqui em jogos do Cádiz. E somente em 19% dos jogos fora de casa, o Cádiz sofreu mais do que 2 gols. Atenção, tá? O Real Madrid marca a maioria dos seus gols no segundo tempo e sofre com mais frequência no início, mas são poucos gols sofridos. O Cádiz marca no início do jogo e no final, são poucos gols, né? E sofre com mais frequência nos últimos minutos de partida. Então a gente pode ter aqui um Real Madrid martelando. E aí talvez conseguindo um gol no finalzinho. Pode acontecer, né? O Cádiz tem uma média altíssima de cartão amarelo. Acho que é um jogo para uns 4 cartões amarelos aqui. Pelo menos uns 3 do Cádiz deve ter, né? É um time que bate muito. Você tem que ficar de olho quem vai jogar. Se o Ancelotti vai poupar alguns jogadores, se o Rossello vai jogar no lugar de alguém, pode acontecer, né? O Carvajal foi suspenso no primeiro jogo contra o Bayern, deve voltar no segundo, mas deve jogar também. Não sei se o Bellingham, o Rodrigo e o Vini vão estar presentes, se o Kroos, dá uma olhada nisso daí, tá? Do lado do Cádiz é até difícil apontar os melhores jogadores. Tem o Ramos, Chris Ramos, e aqui embaixo o Darwin Maquis, como os principais goleadores da equipe. Se você é um trader, nada muito diferente do jogo do Arsenal com o Cádiz, tá? Até acredito que o Cádiz tenha um comportamento menos agressivo do que a equipe do Bournemouth em relação na comparação dos 2 jogos, porque o Cádiz provavelmente vem para tentar pontuar no Bernabéu. Isso vai dificultar um pouco, tende a dificultar um pouco a vida do Real Madrid, né? O Real Madrid gosta de jogar em velocidade e tudo mais, mas se o gol do Real Madrid não demorar a sair, pode tornar esse jogo atrativo para over, porque o Cádiz, mesmo jogando talvez contra um Real modificado na parte de escalação, o Cádiz vai ter que ir para cima e vai dar espaço. Se o Real Madrid não conseguir esse gol cedo, aí a gente provavelmente vai ter um Real Madrid martelando para tentar marcar, dá para você aproveitar se você é um trader sim. E se você é um punter, aí nesse cenário você pode tentar buscar uma vitória do Real lá no segundo tempo, uma cotação mais elevada, né? Quem sabe até se o Cádiz conseguir uma façanha de fazer um gol fora de casa pode ser interessante. O que eu tomaria cuidado é na situação de gols. Por mais que a gente olhe para o Real Madrid e pense, opa, um time na liderança para ser campeão, enfrentando um time que provavelmente vai ser rebaixado. É jogo para gols? É jogo para o Real Madrid golear? Lembrando que o Cádiz não costuma tomar tantos gols assim. E o Real Madrid tem um jogo contra o Bayern, né? Ele não precisa acelerar tanto. Porém, de novo, se o Real Madrid sair na frente, aí o Cádiz provavelmente vai para cima. Aí torna esse jogo mais over. E com o Real Madrid na frente do placar, eu gosto de pensar nesse 2,5 gols, ok? Vamos agora fazer uma análise mais completa dos jogos complementares, porque eu acho que tem muita partida interessante, tá? Pra gente passar muito rápido. Então eu vou passar um pouco mais devagar. O jogo do City com o Wolverhampton segue muito o cenário do Arsenal, né? Com uma cotação esmagada, eu não vejo valor nem para trader, tá? Eu não vou trabalhar esse jogo, mas só para complementar o assunto, é um jogo onde o City não pode vacilar. Claro, ninguém espera um vacilo do City nesse jogo, né? As pessoas acreditam que o vacilo do City pode estar aqui, ó, contra o Tottenham, mas isso é só uma expectativa. Ainda tem o West Ham
o Fulham e o próprio Wolverhampton. Se for trabalhar esse jogo, é um jogo onde provavelmente você vai pensar num cenário mais exótico do que os mercados convencionais, porque nos mercados convencionais as casas de apostas vão enfiar o seu dinheiro, no bolso dela. O Sporting pegando o Portimonense é o mesmo cenário, tá? Essas cotações aqui eu fico de fora. Borussia Dortmund e Augsburg perdeu o brilho, o encanto. Por quê? Já expliquei para vocês no vídeo passado, no planejamento passado, sobre a reviravolta na Bundesliga e agora o Dortmund já está classificado para a Liga dos Campeões. Então, para o Dortmund, esse jogo não serve de nada. Ele vai terminar na 5ª colocação e provavelmente vai poupar vários jogadores pensando no jogo da volta contra o PSG na terça-feira. Como tem pouco tempo para descansar e são 3 dias apenas de descanso, considerando também viagem, para mim é um jogo onde o Dortmund pode se complicar, principalmente porque o Augsburg está numa fase muito boa e ainda existe a possibilidade do Augsburg brigar por uma vaga na Europa League e até mesmo na Liga dos Campeões. Para quem assistiu o BDM de ontem, sabe disso. Com a possibilidade do Dortmund ser o campeão da Champions, por mais que a gente ache difícil, pode acontecer, a Bundesliga vai ter uma vaga extra para Champions. E aí o Augsburg passa a ser um concorrente direto contra o Frankfurt. Se isso não acontecer, a briga do Augsburg também é contra o Frankfurt, mas aí por uma vaga na Europa League. Lembrando que nesse momento, a 7ª colocação está dando vaga para a Conference, ok? Por conta dessa confirmação da vaga na Champions para o Dortmund. O Wolfsburg enfrenta o Darmstadt, e o Darmstadt já complicou a vida de algum time aqui recentemente, acho que foi o do Colônia, aqui ó, fora de casa, mesmo sabendo que já está rebaixado. Então o mercado coloca uma cotação muito baixa para cima do Darmstadt em relação ao Wolfsburg. Eu acho uma cotação muito, muito esmagada pela chance do Darmstadt complicar a vida do Wolfsburg. Já caiu o Darmstadt? Já caiu. Mas ele pode puxar alguém com ele. Então eu tomaria um pouco de cuidado. O Burnley não está rebaixado ainda. O Burnley tem chance de disputar contra o rebaixamento contra o Forest, que é o principal adversário. E o Forest pega o Luton. Então o Burnley precisa de vitórias. Os últimos jogos do Burnley são contra o Newcastle, o Tottenham e o Forest. O Forest é o adversário direto. Dependendo dos resultados aqui, se você consegue 2 vitórias e um empate, quem sabe? Então o Newcastle, que briga também por uma vaga na Conference, tem que tomar um pouco de cuidado. Para mim é um favorito que pode se complicar. Assim como a dupla italiana Lazio e Inter. A Lazio, por conta do Monza ser um time chato, não vem fazendo bons jogos, eu confesso. Elogio muito o Monza, mas parece que o Monza largou a temporada, né? Tem mais nada para brigar também. E a Inter, eu não sei se vai ter piedade do Sassuolo. A Inter já é campeã. Tem 19 pontos na frente do Milan. Absurdo, né? E o Sassuolo tem chance de sair do rebaixamento, mas é uma chance remota. Se a Inter tiver compaixão, a Inter pode se complicar. Se não tiver, aí o Sassuolo vai pro buraco. Nos jogos para gols, eu tomaria cuidado, porque o Braunschweig, nesse momento, está fora da zona de rebaixamento e o empate não é ruim. O Hansa Rostock precisa vencer esse jogo. Aqui sim pode ser um jogo para gols, porque ao sair para o jogo vai dar espaço para os contra-ataques do Karlsruhe e o Karlsruhe sabe contra-atacar. E esse jogo extra aqui do Osnabrück com o Schalke é de fato um jogo extra. Tá? O Schalke não deve cair e o Osnabrück já foi para a 3ª divisão, tá bom? Eu acho, né? Eu não sei que aconteça uma coisa muito louca aqui, mas já deve ter ido. O Ipswich, falando em 2ª divisão, 3ª divisão. O Ipswich tem 93 pontos, a disputa é contra o Leeds, porque o Leicester já subiu, tá? Com 46 rodadas, falta apenas essa última rodada. O Leicester não pode ser alcançado e o Ipswich disputa contra o Leeds, né? Então, acho que é um jogo para gols aqui entre Ipswich e Huddersfield e também é uma possibilidade de gols entre Leeds e Southampton. Lembrando, as 2 equipes precisam vencer. Se o Leeds se complicar, empatar, o Ipswich já vai ter garantido vaga direta. Esse jogo do Leicester também é curioso para gols, porque é um jogo de comemoração, né? E o Blackburn ainda tem chance. Não, muito difícil de acontecer. Muito difícil o Blackburn ser rebaixado. O Kaiserslautern já é um jogo interessante. Por quê? O Kaiserslautern subiu da 3ª divisão há uns 2 anos atrás e o Magdeburg foi o campeão daquela edição, se eu não estou enganado. Eles 2 subiram, né? Acho que subiram no mesmo ano. E o Magdeburg já não tem chance de rebaixamento. E o Kaiserslautern conseguiu uma grande vitória na temporada, na rodada passada contra o Kiel, que é o vice-líder. Então, eu acho que é um jogo pirotécnico aqui, viu? A não ser que o Kaiserslautern queira se proteger, fazendo um golzinho e se segurar, mas o Magdeburg é traiçoeiro. Inter Miami é sempre um jogo bom para trabalhar gols, porque é um time que não sabe se defender, né? Concedeu gol nas últimas 10 partidas. Então, esses são os jogos que eu separaria para gols. Dos jogos para correção de preço. Cuidado com o Bayern de Munique, que vai enfrentar aqui o Stuttgart.
Tanto faz para o Bayern ficar na segunda, na primeira colocação. O foco do Bayern é o jogo da volta contra o Real Madrid na quarta-feira. Tem 4 dias apenas de descanso. O Stuttgart é um estorvo aqui, que é muito difícil enfrentar o Stuttgart na casa dele. O Stuttgart é um dos melhores mandantes, só perdeu uma partida. E muito provavelmente o Bayern de Munique deve poupar jogadores. Mas de todo o resto, me parece um jogo para correção. Colônia e Freiburg. Esse jogo é importante agora para as duas equipes. O Freiburg não era tão importante assim, mas agora que tem a possibilidade dele fazer a manutenção nessa vaga da Conference ou buscar uma vaga na Europa League, ou até mesmo na Champions, como já expliquei para vocês, é um jogo importante. Pro Colônia, faltando 3 jogos, só um milagre, né? Que ele pode ir no máximo a 32 pontos. As outras equipes também vão jogar e o Colônia deve cair para a segunda divisão, mas ainda é um jogo aqui para correção de preço. Girona e Barcelona. O Girona, se eu não me engano, está liberado para ir para a Liga dos Campeões, não deve ser alcançado. Ele é do grupo City, mas eu acho que já liberaram para participar. E o Barcelona, a chance aqui é só adiar um pouco o título do Real Madrid. De resto, pelo que eu vi do Barcelona contra o Valência, não confio no time do Barça. Fluminense e Galo. Temos aqui no PDF de apoio já alguns dados sobre o Brasileirão, mas está muito no comecinho. O Fluminense empatou uma em casa e venceu, o Galo empatou uma fora e venceu. Está muito no início ainda para a gente usar a estatística, né? Vamos deixar mais para frente, mas se você que é membro do canal já tem acesso a esses dados. O Galo vem de bons resultados, uma bela vitória na Copa do Brasil, já encaminhando classificação. O Fluminense também. O Galo vem de 4 vitórias consecutivas, incluindo uma vitória no Clássico. E o Fluminense estava oscilando, né? Perdeu para o Corinthians, venceu o Sampaio. Ainda é um Fluminense, na minha opinião, menos favorito esse jogo. Então acho que o Fluminense aqui vai ter um desafio bem grande. Para mim, um jogo para correção. O Corinthians parece que está se encontrando com o novo treinador, mas o Fortaleza é um time chato. Fortaleza venceu o São Paulo no início do Brasileirão e desde então, aliás, Fortaleza não perde há 8 partidas. Então é sempre um adversário muito chato. Como favorito aqui, o Corinthians pode se complicar, né? Vou até mudar isso aqui, favorito pode se complicar. Mas se você quiser trabalhar também um jogo para correção de preço, não há problema, tá? Até porque a odd do Corinthians numa exchange vai estar 2,20, mais ou menos assim. Além disso, temos Bragantino e Flamengo. O Flamengo fez o seu pior jogo do ano contra o Amazonas, horroroso, mesmo tendo vencido. Tite já começou a ser xingado, vaiado. Não sei se o esquema do Tite vai ter vida longa desse jeito que ele gosta de jogar no Flamengo, mas vamos ver. Enfrentar o Bragantino é sempre dificílimo. E o Flamengo, como favorito aqui, também pode se complicar. Não é muito favorito, por isso que eu coloquei na correção de preço, mas também pode se complicar. Nos jogos extras, o Bremen pega o Gladbach. O Gladbach ainda está ameaçado de rebaixamento. O Brentford pega o Fulham. Nesse caso aqui, são duas equipes que não brigam praticamente por mais nada. O Celtic pega o Heart, já na fase de Championship Round, né? Briga do Celtic é contra o Rangers, mas não tô vendo aqui o Rangers ter condição depois de tantas oportunidades e ter deixado escapar. O Slavia, na República Tcheca, briga aqui contra o Sparta, os dois de Praga, né? Ainda existe a possibilidade de alcançar, mas está difícil. No Egito, o Al Ahly enfrenta o El Gouna, lembrando que o El Ahly está com grande quantidade de jogos atrasados e vai buscar, eu acho que vai buscar. O Al Nassr enfrenta o Al Wehda, estou evitando fazer jogos do Al Nassr na Liga Saudita porque ele já foi, né? Não vai conseguir ser campeão. Atlético de Madrid buscando confirmação da sua vaga na Champions enfrenta o Mallorca. Mallorca meio para baixo de tabela, apesar de ainda ter uma chance de rebaixamento aqui, é uma chance bem pequena. Porto cumpre tabela contra o Chaves, não vai buscar ninguém aqui, também não quer ficar na 4ª colocação, então no máximo tentar uma vaga na Conference ou na Europa League. Acho que é na Europa League, né? O que mais? A Chapecoense na Série B pega o América, o Vila Nova o Operário e o Ituano pega o Novo Horizontino. E assim terminamos o nosso sábado, que vai se concentrar muito mais ali na parte da manhã e tarde. Muito obrigado pela sua companhia. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, ou pelo menos não atrapalhar tanto. Vejo você amanhã. Um grande abraço. E juízo, tá? Juízo que sábado é um dia perigoso.